Esse mês a gente está trabalhando 2 Timóteo, né? E não sei quanto que Deus tem falado no teu coração, mas assim, para mim, Deus já tem falado bastante no meu coração e eu quero... a gente vai continuar hoje, é o capítulo 3, semana que vem a gente acaba essa série do 2 Timóteo. Queria pedir para a gente poder ter um pouco mais de paciência, ok? Então o tema desse mês é um cristão aprovado, encorajando a igreja a viver Cristo todos os dias, né? É importante, não sei se você pegou, quem aqui pegou o papelzinho do ler o Novo Testamento em 3 meses, né? Eu estou encorajando vocês a lerem a Bíblia mais, hoje mais ainda, a palavra de Deus vai ser algo bem falado, bem citado. Eu queria que você pudesse investir nisso. Lá no Facebook do I4 tem o esquema de leitura Novo Testamento em 3 meses, né? Então, se você tiver com vontade, se você quiser muito aprender da palavra, se Deus te tocar hoje, que você possa investir mais na leitura da palavra de Deus. A gente viu a primeiro sermão que falou sobre o poder, o amor, o equilíbrio, alguns conselhos que um pai dá para o seu filho espiritual. Um conselho que a gente quer dar para vocês também como igreja, para viver um cristão aprovado aqui na terra. Nós vimos também na semana passada o soldado, o atleta, o lavrador, 3 características que nós como cristãos precisamos ter para viver uma vida cristã aprovada, que Deus olhe para nós e veja o poder de Deus. Então a gente está estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo, e a gente vai ver hoje o capítulo 3. Queria que você deixasse ela meio aberta. Eu sei que aqui no boletim tem o versículo chave de hoje, né? 2 Timóteo 3, 16 a 17. Mas eu queria dar uma breve passeada no capítulo 3, desde o primeiro versículo. O primeiro versículo diz o seguinte: ele fala: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O tema da minha pregação, a minha pregação hoje não vai trabalhar com essa questão da escatologia. Eu acredito que a escatologia é algo muito interessante, né? Todos gostariam de entender o fim dos tempos, o final do mundo, como que Jesus vai voltar, né? E eu só coloquei um texto dentro do boletim, bem no meio aqui, que ainda não é o fim do mundo, né? Então assim, que você possa dar uma lida nesse texto, fazer uma reflexão sobre os últimos dias. Mas o texto de Timóteo, ele fala um pouco sobre os últimos dias. Um segundo bloco de versículos do capítulo 3, ele vai, no versículo 10 ao 12, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: mas você tem seguido, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, e de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então assim, Paulo, ele está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, a vida cristã não é fácil. Eu queria dizer para vocês que a vida cristã não é fácil. Viver em santidade não é fácil. É remar contra a maré. O mundo está indo para um lado e você está lutando contra a correnteza para ir para o outro. Então você viver uma vida cristã não é fácil. Você chegar no seu trabalho e você fala assim: não vou entrar nessa jogada aqui de corrupção, não vou entrar nisso, não quero entrar nisso. Todas as pessoas vão olhar para você, vai te achar um traidor. O mundo está meio louco, na verdade, né? Você dirige no trânsito, você que faz a coisa certa está sendo xingado. E eles que estão fazendo as coisas erradas, eles te xingam. Eles estão completamente errados e eles te xingam, né? Eles te xingam. O mundo está ficando maluco. Ser cristão não é fácil. Se você se converteu para Jesus, com alguém falando para você, se você entregar a sua vida para Jesus, você não vai ter mais doença, você vai viver na prosperidade, você não vai ter mais dificuldade, você não vai brigar mais com a tua esposa. Eu queria dizer para você que essa pessoa, ela te enganou, tá? Porque o Evangelho não quer dizer prosperidade em si. Ele vai nos deixar prósperos, ele vai nos abençoar. Eu tenho pensado muito nisso durante a semana. Sabe, vamos imaginar uma situação hipotética, bem real. Imagine que uma família tem um marido, essa família tem um marido, tem 2 filhos, 3 filhos, e esse marido é alcoólatra. Aí ele trabalha
no trabalho dele, aí chega no final do mês, ele recebe o salário dele. O que acontece? Ele fica feliz, né? Aí o que ele faz? Vamos tomar umas para a gente celebrar a chegada do nosso salário, do salário. Aí ele vai lá, ele se arrebenta em beber, gasta tudo que ele tem, volta com 50 reais no bolso, e chega para a esposa e fala assim: olha, esposa, esse aqui é o salário que a gente ganhou. O que acontece? Essa família está vivendo na miséria. Aí vamos dizer que essa família resolve então procurar uma solução, e eles vão até a igreja. Eles chegam na igreja e a família inteira se converte. Deus restaura essa família. Aquele alcoólatra foi completamente restaurado, e agora o salário que ele ganha está sendo usado para as coisas certas. Ele não ficou próspero. Ele não está ganhando mais dinheiro do que ele ganhava antes. Ele simplesmente não está gastando com besteira. E aí a gente pensa assim: puxa, essa família está ficando próspera. É o vizinho, que também tem um alcoólatra lá, ele fala assim: cara, essa igreja é bom, porque essa igreja está fazendo o cara ficar próspero. Mas não. Aí essa pessoa, então, essa família vai para a igreja pensando que a igreja vai oferecer alguma coisa, vai dar alguma coisa. Queridos, a igreja não foi feita para te dar coisas. Você que foi feito para dar para a igreja, para a gente formar essa igreja, para a gente abençoar as pessoas. Sabe, existe uma questão na vida dos crentes, assim, não sei, do mundo inteiro. Eu já vi isso em vários lugares do mundo, de que eles, sabe quando Jesus Cristo multiplicou o pão? Depois de um tempo, as pessoas dizem que os barcos vieram de Tiberíades e pararam ali no lugar onde Jesus multiplicou o pão. Sabe o que aconteceu? Eles não encontraram Jesus, eles não encontraram os discípulos. Aí eles começaram uma busca por Jesus. Eles atravessaram o mar da Galileia, foram até Cafarnaum, chegaram lá e encontraram Jesus. Onde você estava? Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: vocês não estão me procurando, vocês estão procurando o pão. Vocês querem uma padaria de graça. É isso que vocês querem. Sabe, se você encontrar o pão verdadeiro, que sou eu, se você se alimentar de mim, você vai ter vida. Só que se alimentar de mim não é fácil. Timóteo está sendo instruído por Paulo. A vida cristã não é fácil. Olha só, nos últimos dias, eu não vou me deter muito nos últimos dias, mas o texto começa assim. Se você olhar no seu celular, no seu Bíblia, você vai ver: nos últimos dias os homens serão. Veja se você encontra algum desses no nosso meio. Ele fala: nos últimos dias os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão querido, não é só homem não, tem mulher também, tá? Tem mulher também, não é só homem, tá? Presunçosos, os homens serão arrogantes, os homens serão blasfemos. E olha só que interessante: desobedientes aos pais. Isso é muito interessante, porque é uma coisa muito específica. Desobediência aos pais é uma coisa muito específica. A obedecer aos pais é um dos primeiros mandamentos com promessa de vida longa aqui na terra. E existem muitas pessoas ao nosso meio que não estão obedecendo os pais. Vamos lá: os homens serão ingratos, os homens serão ímpios, os homens serão irreconciliáveis, os homens serão caluniadores, sem domínio próprio. Lembra que a gente falou sobre o equilíbrio? Pessoas sem domínio próprio, pessoas cruéis, pessoas que são inimigos do bem, pessoas que são os traidores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, sobrecarregados de pecados, os quais deixaram levar por toda espécie de desejos, e a mente deles é depravada. Talvez você, lendo essa lista de pessoas, ou de qualidades de pessoas, você esteja pensando consigo mesmo: realmente o fim do mundo está próximo. Porque o que eu vejo de caluniadores, de clientes na minha loja, é fantástico, né? Sabe, se olhar tudo isso aqui, a falta de amor pela família, sabe, tantas coisas, você vai talvez pensar: Jesus, Ele está chegando. E nesse texto eu deixei bem claro que realmente Jesus, Ele está chegando, que cada dia que passa, a vinda dele está mais próxima. E nós temos que estar sempre preparados. Paulo, ele disse para Timóteo: esteja sempre preparado,
O soldado está sempre preparado, o atleta está sempre atento, e o lavrador tem fé naquilo que vai acontecer quando ele colocar aquela semente na terra. Nós precisamos ter fé. Você não precisa ter medo do final dos tempos. Se você tem fé em Jesus, você não precisa temer. O amor de Deus lança fora todo medo. Você tem que estar preparado. Mas a gente é muito assim, né? A gente é assim. A gente não faz, a gente não estuda na escola. Você era para estudar todo dia, mas você não estuda. Aí de repente fala assim: amanhã é a prova. Aí você entra em desespero: amanhã é a prova, amanhã é a prova, amanhã é a prova. Aí você começa a estudar, vara à noite, toma Coca-Cola com café, sei lá, vara à noite para você tentar recuperar o que você perdeu. Queridos, esteja sempre preparado. Esteja sempre preparado. Deus quer que você esteja sempre preparado. Se Ele vai voltar daqui 1 minuto, ou se Ele vai voltar daqui 20 anos, ou se Ele vai voltar depois que eu morrer, eu vou estar sempre preparado. Eu vou preparar minha esposa e eu vou preparar as minhas filhas. Eu quero que elas estejam sempre preparadas. Sempre preparadas. Mas o texto que eu quero que a gente concentre, então, que está na capa do seu boletim, é esse texto aqui. Quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Grifei aqui a questão de desde criança você conhece as sagradas letras. No começo de Timóteo, Paulo fala assim: Timóteo, a sua fé veio da sua avó Lloyd para sua mãe Eunice, e que hoje eu tenho certeza que você vive essa fé em Cristo Jesus. Isso é muito bonito, sabe? Hoje nós temos o Dia das Crianças. Não sei quantos de vocês têm os filhos aqui. A gente alugou vários brinquedos. É para as crianças se acabarem de brincar hoje, né? Agora não sei se vai ser na quadra, porque talvez tenha uma previsão de chuva. Acho que eles estão montando lá em cima, né? Para se chover eles poderem brincar, se acabar de brincar lá em cima, né? Mas assim, nossa igreja investe muito nas nossas crianças. Porque a gente tem essa ideia de que a criança que conhece a palavra de Deus, Provérbios 22:6 diz: ensine a sua criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for mais velha, ela não se desviará desse caminho. Você provavelmente está aqui na igreja hoje, porque quando você era pequenininho, os seus pais e a sua igreja investiram em você, para que você conhecesse a palavra de Deus. E Paulo, não diferente disso, está falando para Timóteo: Timóteo, desde criança você ouviu as sagradas escrituras, e eu creio que essas escrituras, elas vão te levar a ser um instrumento de Deus para abençoar o seu próximo. E a palavra de Deus é o que eu queria que a gente pudesse pensar hoje. O versículo 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. O grande objetivo está aqui já, não preciso nem falar, começamos pelo final, né? O objetivo é para que você seja uma pessoa apta, capaz, preparada para a boa obra, para abençoar o teu próximo, para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa. Que você esteja sempre preparado para isso. Para isso a gente precisa olhar para as escrituras. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Durante muito tempo esse versículo foi uma polêmica muito grande entre os teólogos estudiosos da palavra de Deus, e até hoje tem gerado muita polêmica. Puxa, Joel, mas tão simples, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Agora, depois que as pessoas começaram a estudar mais a palavra de Deus, começou a gerar um monte de ismos, né? Fundamentalismo, liberalismo, racionalismo, né?
E assim, tantas coisas que têm acontecido, e alguns acham, olham para esse versículo assim, a Escritura é inspirada por Deus. Então ou toda essa Bíblia é inspirada por Deus, ou só uma parte dessa Bíblia é inspirada por Deus, só as partes que falam coisas importantes, ou ela não é nada inspirada por Deus. Existem várias linhas teológicas que tentam definir isso. Eu tenho muito medo de pessoas que tentam humanizar muito as coisas. Tentam falar assim, não, vamos olhar para o homem, vamos divinizar o homem e vamos humanizar Deus. Isso é muito perigoso, pessoal, muito perigoso. Sabe, tenha a palavra de Deus como regra única de fé para você. Existe uma outra questão teológica chamada sola escritura. A sola escritura diz o seguinte: a palavra de Deus, ela é única e suficiente para reger a nossa vida de fé em Cristo Jesus. Essa palavra é suficiente para que nós possamos ser guiados por Deus. Mas eu falei para vocês outro dia, a Bíblia se tornou algo tão acessível, mas tão acessível, mas tão acessível, que a gente parou de ler. Quando a gente tinha ela antes com dificuldade, se eu falasse para você, ninguém mais vai ter Bíblia, essa Bíblia vai custar 10 mil reais, você ia pirar para ter uma, e quando você tivesse, você ia ler ela toda hora. Mas você abaixa um aplicativo de graça, em 5.000 versões de línguas e versões de traduções, e você aperta 2 botões 3 vezes na tela do seu celular, e você já tem a Bíblia inteira, e você não lê. Aí eu chego e falo assim, por que você não lê? Estou cansado. Nossa, eu trabalhei tanto hoje, estou cansado. Sabe, para um pouco para pensar. Você faz seu tempo. Você decide o que é importante para você. Comer não é importante? Ler a Bíblia também é importante. Eu estou te dando algumas opções de esquemas para você ler, para você investir na sua leitura. A gente precisa ler. Eu sei que é difícil interpretar, é muito difícil, porque a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás, numa outra cultura que não é a nossa, numa outra era que não é a nossa. É difícil de você interpretar, é difícil, eu sei que é difícil, sabe, mas se você tiver dúvidas, puxa, você tem aqui meu celular, meu WhatsApp, meu e-mail, por favor me escreva. Eu quero muito conversar com você, eu quero muito que você te incentivar a ler a palavra de Deus. Algumas pessoas, uma irmã minha falou assim, pastor, eu descobri um negócio chamado Pão Diário. É um aplicativo que custa não sei quantos centavos. Aí a gente abre, todo dia lá, ele traz a mensagem, uma coisa para a gente estudar. É um meio. Ou você usa o Senac, ou você usa o nosso livrinho da devocional aqui da igreja. Sabe, investe. A gente precisa da palavra, porque a palavra de Deus é que nos guia. E aí então, a gente pensa assim, a igreja, ela tem, assim, a gente tem que entender o relacionamento da igreja com a palavra. Porque se você só vem na igreja, queridos, se você só vem na igreja ouvir a palavra do pastor, sabe que o pastor também é um ser humano. Eu também posso errar. Eu acho que a palavra não erra, mas assim, eu como ser humano posso errar. Uma vez eu tenho um irmão aqui chamado Carlos, que um dia ele falou assim, ô pastor Joel, queria dizer uma coisa para você, mas não fica chateado comigo não. Eu falei, o que foi? Sabe aquele versículo que você pôs lá? Não está em Lucas, está em João. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade? Mas já aconteceu disso, de alguém chegar para mim e falar. Sabe, e às vezes eu posso estar falhando, mas a palavra de Deus não falha. Nós precisamos voltar para a palavra. A igreja não é detentora da palavra. Durante uma época, a igreja era detentora da palavra. Então você não sabia ler a Bíblia, porque ela estava em latim. Você tinha que ouvir os ministros da igreja. O que eles falavam era lei. Quem tem a palavra tem o domínio, e ele controla tudo. Ele controla a Bíblia, ele controla a população, ele controla a sociedade. Mas hoje você tem acesso. Você tem acesso. Você pode usar, você pode argumentar, você pode falar assim, pastor, não concordo com aquilo lá que você falou. Pode. Se tiver aqui na palavra de Deus, eu vou concordar com você. Eu vou falar assim, não, eu preciso aprender mais. Sabe, Martinho Lutero disse o seguinte:
A igreja, longe de ser a prioridade sobre a Escritura, na realidade é uma criação da Escritura, nascida no ventre da Escritura. A igreja nasceu da Escritura, não é que a Escritura nasceu da igreja, não é a igreja que manda. A palavra de Deus, ela é soberana sobre a igreja. A palavra de Deus, ela é viva, isso significa que ela vivifica aqueles que nela creem. Portanto, devemos correr para ela antes que perecemos e morremos. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Essa semana eu quero que você invista na palavra de Deus. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus. Queridos, algumas pessoas nem encostam na Bíblia. Aí fecha o olho e começa a orar. E começa a achar que o Espírito Santo está falando com ela. Queridos, se o Espírito Santo vai falar com você, ele vai falar com você de acordo com o que está escrito aqui. Queridos, o Espírito Santo não vai inventar coisas. O Espírito Santo, ele tem uma base. A base dele é a palavra de Deus. Então, se ele te falar alguma coisa, olha para a palavra de Deus e vê se é realmente isso que a Bíblia fala. Mas para isso você precisa ler. Sabe, eu gosto muito dessa ideia que um pastor falou para mim um dia. Ele falou: Joel, sabe, toda vez que você lê a Bíblia, você pensa assim: puxa, mas eu nem vou usar isso agora. Quando que eu vou usar? Sabe, e ele falou assim: Joel, cada vez que você estuda a Bíblia, é como se você colocasse um arquivo dentro de uma pasta no seu cérebro. Aí eu estudei Timóteo, entrou a pasta de Timóteo o arquivo de Timóteo no meu cérebro. Ele está lá. Aí um dia eu preciso usar. O que eu faço? Eu vou ali até aquele arquivo, e o Espírito Santo pega aquele arquivo e fala: Joel, lembra disso aqui? Usa. Queridos, da onde vem inspiração para um camarada pregar aqui na frente todos os domingos? Todos os domingos, 56 domingos durante o ano. Eu prego aqui mais ou menos 50 domingos por ano. Da onde vem tanta palavra? Estudo, leitura, busca de Deus. E Deus dá essa direção. Vamos voltar para a palavra. Quando a gente vê a palavra, toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e instrução, para que todo homem seja apto para a boa obra. Então, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: primeiro, o ensino, e depois ele fala que a palavra de Deus, as escrituras são usadas para correção, instrução e repreensão. Você já deve estar pensando: meu Deus, o pastor já vai começar a falar um por um e vai demorar 4 horas para acabar a pregação. Não, eu vou resumir bastante hoje, tá? Primeiro, vou dividir em 2 blocos. Primeiro, o ensino, ele vai falar sobre, a única palavra dentro dessas 4 que fala um pouquinho sobre informações que você precisa ter. Agora, correção, instrução e repreensão, eles vão trazer para a gente uma ideia, na verdade, de mudança de vida. Então, olha só, a escritura inspirada por Deus e útil, ela vai te trazer um ensino, uma instrução, ele vai te trazer correção, instrução e repreensão para que você mude a sua vida. Então eu vou dividir só em 2 blocos hoje, são 2 coisas hoje. Você vai entender sobre o ensino e sobre o segundo bloco, que seria a mudança de vida, tá? Então, a primeira coisa que a gente olha na palavra é o ensino. E lá em Salmo 119, 105, a Bíblia diz o seguinte: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós precisamos da luz de Deus para iluminar o nosso caminho. Queridos, tem algumas pessoas que falam assim: a Bíblia fala que a lei mata, então não vou seguir a lei, vou seguir meu coração. Não siga o teu coração, teu coração ele é enganoso, é muito enganoso. Toma muito cuidado com o teu coração. Mas sabe, siga a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando eu fui missionário no Amazonas, eu estava em Manaus nos meus 3 primeiros anos, e no começo eu estava junto com um pastor coreano chamado Seung. E quando eu cheguei para trabalhar com o pastor Seung, porque ele era médico e ele tinha um consultório dentário, ele queria que eu ajudasse nesse consultório, ele falou assim: Joel, eu tenho 3 igrejas e eu não consigo cuidar de todas. Você pode cuidar de negativo? Eu não tenho capacidade, acabei de chegar, camarada, eu não tenho condição. Aí ele falou: tá bom, mas ele deixou a igreja comigo.
E eu fiquei lá cuidando daquela igreja. E aquela igreja tinha muitas crianças, muitas crianças. Ficava num lugar chamado Brilho do Leste. O bairro do Brilho do Leste era um dos lugares mais tenebrosos de Manaus. Era um lugar assim, muitos cortiços, eles não chamam de favela, eles chamam de invasão. É que a pessoa foi lá, fez a casa dela e começou uma invasão. E aí era uma invasão, e ali criou-se uma comunidade gigantesca, e tinham muitas crianças, e tinha uma igreja nossa lá, um consultório que eu atendia os pacientes de graça e abençoava a vida deles. Mas eu comecei a olhar as crianças, e as minhas crianças dessa igreja, elas estavam sendo usadas para transportar drogas para a escola. Porque no mesmo quarteirão onde estava a igreja, tinha 3 pontos de tráfico de drogas. E eles estavam usando as minhas crianças, porque elas passavam o dia inteiro na rua. Não dava para ficar dentro de casa, é tão calor, mas é tão calor que não dava para as crianças ficarem dentro de casa. Elas ficavam fora. E aí elas ficaram perambulando na rua, jogando bola, não sei o que, brincando. E aí os traficantes usavam essas crianças para levar drogas para a escola, para dentro da escola. E aí eu falei assim, não, isso não pode acontecer. Eu preciso criar alguma coisa para que através da palavra essas crianças sejam transformadas. Eu falei assim, eu preciso ver alguma coisa da região, alguma coisa que... E eu comecei a orar, Deus me dá uma luz. E aí nessa época eu estava fazendo um discipulado com um camarada chamado Luiz, que ele era mestre de capoeira. Eu falei para ele, Luiz, por que você parou de fazer capoeira? Ah, porque aquilo lá não é de Deus. Como assim? Por que não é de Deus? Por que não é de Deus? Aí eu falei para ele assim, vamos voltar a fazer capoeira? E vamos montar um ministério de capoeira dentro da igreja. Aí as nossas crianças vão passar mais tempo dentro da igreja do que na rua. E a gente consegue influenciar essas crianças. Aí ele falou assim, puxa Joel, nunca tinha pensado nisso. Eu lembro que a esposa do pastor Seu ficou muito brava comigo. Isso é do diabo, não sei o quê. Eu falei assim, não minha irmã, isso é só do folclore brasileiro, afro-brasileiro. Eu acho que não tem nada a ver com religião. É uma luta, é um estilo de, sei lá, de dança, de luta, sei lá o que é. Ela falou, eu vou provar para você que é do diabo. Eu falei, meu Deus, pode então. Ela passou 2 dias na biblioteca de Manaus, procurando argumentos para provar para mim que aquilo ali era do diabo. Depois de 2 dias ela voltou para mim e falou assim, pode começar, mas se eu ver alguma coisa de errado, eu corto na hora. Eu falei, senhora, fica à vontade. Se não for abençoador, se não for de Deus, eu paro na hora. Não precisa nem me pedir. Aí então a gente começou um ministério. Eu chamei esse ministério o Ministério Josafá. Aí já ficou a curiosidade, né? Cara, por que chama Josafá? O que significa Josafá? Aí eu chamei as crianças e falei, pessoal, vocês querem participar do Ministério Josafá? É um ministério de capoeira, mas para você vir, você tem que ler a Bíblia. Aí as crianças começaram a vir. Veio mais ou menos umas 25 crianças no primeiro dia de Josafá. Imagina eu, no meu porte físico, né? Totalmente em forma de bola, né? Fazendo a gingada da capoeira, né? Eu fazendo capoeira era muito engraçado. Aquilo era muito engraçado. E aí as crianças entraram. E aí eu falei assim, toda vez que a gente for fazer a capoeira, a gente vai estudar a palavra de Deus. E aí eu pegava a palavra e cada criança tinha uma Bíblia. E eu falei para eles, sabe por que é Josafá? É porque existia um rei, em 2 Crônicas, capítulo 22, que falava sobre Josafá. E Josafá era um rei que temia o Senhor. E um dia 2 povos vieram atacar o Josafá. E sabe o que Josafá fez? Ele orou ao Senhor. E sabe, na hora da batalha, você sabe o que Josafá fez? Ele não lutou, ele não pegou em arma. Sabe o que ele fez? Ele começou a cantar louvores ao Senhor. Senhor, a tua misericórdia se renova a cada manhã. Tu és o Deus de graça. E aí loucamente o Josafá colocou uma equipe de louvor na frente da batalha. E sabe o que aconteceu? Os 2 povos que juntaram para pegar o povo de Josafá, eles brigaram entre eles e se mataram. E quando eles chegou lá, a batalha já estava ganha. Eles ganharam a guerra só com louvor e adoração. Quando as crianças ouviram essa história, eles falaram, cara, eu quero ficar aqui. E aí começou a vir mais, né? Mas você não podia fazer capoeira se você não estudasse a palavra de Deus. Essas crianças começaram a ser transformadas.
De 25 foi para 35, de 35 foi para 75. Uma hora eu tinha 125 crianças na igreja. Foi um maior avivamento de número de crianças num lugar só. E todas elas começaram a ser transformadas pelo poder da palavra de Deus. A palavra começou a se tornar luz na vida dessas crianças, ao ponto de eu ser ameaçado pelos traficantes. Um deles falou assim: Joel, seu nome está rolando aí no bairro e então pessoas estão querendo te ameaçar e estão querendo fazer mal para você, porque você está tirando as crianças desse caminho. E eu falei assim: deixa eles virem. Sabe, a gente precisa entender o poder da palavra. Sabe, se você está sendo transformado um pouquinho, porque você vem todo domingo aqui, é porque pelo menos um pouquinho, durante esse período aqui de 30 minutos, 40 minutos, você está ouvindo a palavra, você está cantando a palavra. Tudo que a gente canta aqui está na palavra. A gente canta a palavra, a gente ora a palavra e a gente prega a palavra, para que você seja transformado. E dentro das nossas INCs, a gente segue os 3 eixos da INC. Né? Quando eu falo com os líderes da INC, eles até, ai Joel, lá vem ele com esses negócios de 3 eixos. Existem os 3 eixos da INC, que é o culto dominical, o estudo bíblico e a própria INC, que é a reunião semanal que a gente faz. É necessário a gente estudar a palavra de Deus. É necessário a gente investir a nossa vida na palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto, vamos acabar a nossa pregação. Segundo ponto é a correção, a instrução e a repreensão. Quando eu olho para isso, eu lembro de um texto que eu acho muito interessante. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 49 a 50, Jesus está andando com seus discípulos, e o João, que é o discípulo amado, chega para Jesus e fala assim: o mestre, vimos um homem expulsando os demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Sabe, pessoal, a gente tem uma dificuldade muito grande em olhar para uma outra igreja, ou até para nós, e falar assim: as coisas aqui estão tudo errado. E olhar para outra igreja e falar assim: aquilo lá está tudo errado, porque ele não é um dos nossos. Não é isso. Jesus está falando: não o impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. A gente tem dificuldade de aceitar a diversidade. Se aquele meu irmão lá, ele louva a Deus cantando numa língua que eu não conheço, pulando, tremendo, caindo no chão, cara, não preciso ficar chateado com aquilo lá. É o jeito que ele está se expressando para adorar a Deus. Se é outra igreja lá, não pode nem bater palma, tem que ficar com a coluna reta assim para você cantar. Cada um adora do seu jeito. Mas sabe, a gente precisa entender que aqueles que estão seguindo a palavra de Deus, por mais diferente que eles sejam, que se a vida deles, se a doutrina deles está baseado na palavra de Deus, isso não tem problema. Eu estava conversando com o irmão aqui que almoçou, a gente estava falando: será que pode batizar com aspersão, ou tem que batizar com imersão? Será que pode batizar criança? Criança não tem nem noção do seu conhecimento, do seu arrependimento. Cada igreja decide as suas regras, a sua tradição dentro da sua igreja, contanto que ela não venha contradizer o absoluto, a verdade absoluta da palavra de Deus, não é verdade? Se eu acho que o louvor vem antes da palavra, ou se a palavra vem antes do louvor, aí você vai brigar com a outra igreja porque a igreja faz a palavra antes do louvor. Queridos, não precisa, a gente vai se desgastar todo. Se aquelas pessoas estiverem juntando, se elas estiverem trabalhando junto a favor de vocês, deixa elas trabalharem. Agora, a pergunta que eu faço em relação à correção, instrução e repreensão é a seguinte: o que você precisa para corrigir, instruir e repreender alguém? O que você precisa? Sabe, pode chegar alguém que você nem conhece, uma pessoa que você nem sabe de onde veio, olhar para tua cara e falar assim: tu tá errado.
te orienta. Volta para o caminho certo. Você nem sabe quem é essa pessoa. Qual que é a origem dessa pessoa? Quanto que essa pessoa estudou? Então, eu queria que a gente pudesse entender o que você precisa para corrigir, instruir e repreender alguém. Talvez essa pergunta seja muito forte para as pessoas que decidem ser professores de escola dominical da nossa igreja. Eu perguntaria para todos os professores de escola dominical da nossa igreja: o que você precisa para corrigir, instruir e repreender alguém? Porque isso aqui é trabalho de professor de escola dominical. Ele precisa, o que ele precisa ter para ele fazer isso? Primeira coisa que eu pensei: essa pessoa, ela precisa do conhecimento. Se ela não tiver conhecimento da palavra, ela vai ensinar o quê? Boas maneiras? Bom senso? O seu bom senso pode estar completamente diferente do que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ter isso. Uma vez a gente teve uma discussão na liderança, pensando assim: puxa, será que aquela pessoa pode servir na igreja ou pode não servir? Eu acredito que todos aqui podem servir. Todos. Agora, alguns cargos na nossa igreja são cargos de influência muito forte na opinião das pessoas. Esse cargo precisa ter uma pessoa que tem, no mínimo, conhecimento. Agora, não estou menosprezando ou desprezando, mas assim, a gente que entrega o boletim lá na frente, a gente acaba não influenciando tanto as pessoas. Qualquer pessoa da nossa igreja pode fazer isso. Eu fiz isso. Quando eu cheguei nessa igreja, em 2009, o pastor olhou para mim e falou assim: Joel, eu quero te dar um trabalho. Eu tinha sido missionário no Amazonas durante 8 anos. Eu quero te dar um trabalho. Eu falei: claro, o que você pedir eu faço. Eu quero que você entregue boletim na igreja, lá na porta. Quando cada um entrar, você vai dar o boletim. Eu falei: claro, é óbvio que eu vou fazer. Se é isso que está precisando, eu vou fazer. E eu fiquei quase 1 ano entregando boletim. E cada pessoa que eu entregava, eu abraçava e falava: bem-vindo, Deus vai falar com você hoje. E um deles não está aqui, o Mateus, né? Ele entrou na igreja, ele conheceu a Jesus, ele começou a fazer parte dessa igreja porque eu entreguei o boletim para ele. A Michelle está lá atrás, ela sabe. Eu entreguei o boletim para ele, o cara ficou tão feliz. Eu dei um abraço nele e falei: olha, quarta-feira tem uma reunião do Marcelo na casa do diácono Dino. Você quer ir? Pô, eu quero. E aí ele começou a vir. Uma pessoa foi transformada porque eu entreguei o boletim. Mas sabe, alguns cargos de pessoas que precisam corrigir, instruir e repreender, elas precisam muito do conhecimento. E eu, como pastor, eu tenho acompanhado algumas pessoas para ver se essa pessoa tem conhecimento para poder viver, para poder influenciar, para poder corrigir, para poder repreender. Você precisa da palavra. Mas não adianta você só ter conhecimento, não é verdade? Porque além do conhecimento, você precisa viver o que você conhece. Porque se você não viver o que você conhece, você não tem autoridade para falar. Você não tem autoridade para falar. Por exemplo, se você, fuma, aí você chega para um cara: ô camarada, não pode fumar. Eu tenho conhecimento de que não pode, mas você não pode fumar. Mas você fuma, camarada. Você precisa, sabe, já me perguntaram isso, alguém perguntou na igreja para mim: Joel, você vive todos esses negócios que você prega? Tudo isso que você fala aí na frente, você vive? Pessoal, é muita coisa, é muita coisa. Eu falei assim, eu costumo dizer o seguinte: olha, eu acho que eu não consigo viver tudo que eu prego. Minha esposa é a melhor prova disso. E eu não consigo viver tudo que eu prego, mas eu tenho me esforçado muito, e eu vou morrer tentando viver aquilo que eu prego. Sabe, pessoal, a autoridade vem porque você tem o conhecimento e você vive o conhecimento. Esse mês, no livrinho de devocional da nossa igreja, a gente está estudando Levíticos, né? Em Levíticos capítulo 19, 37 diz o seguinte: obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nos, eu sou o Senhor. Não adianta você só ser conhecedor, você precisa ser conhecedor e você precisa viver a palavra de Deus.
Você precisa transformar aquilo que você conhece em prática diária, né? Já teve pessoas falando para mim: Joel, sua pregação está muito teórica, você precisa transformar em alguma coisa mais prática. E aí eu comecei a me esforçar. Eu preciso disso. Você precisa me dar opiniões também em relação à palavra. Eu quero melhorar também, né? E a gente precisa entender o poder da palavra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Então a palavra de Deus, em outras palavras, a gente pode entender que a palavra de Deus, ela faz uma sondagem, um diagnóstico nas nossas vidas, para ver as coisas que estão falhando em nós. Em outras palavras, a Escritura, ela expõe o nosso pecado. É como se quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos para um espelho, e nesse espelho a gente enxerga o que está errado em nós. Pessoal, eu posso falar para você, sabe, na primeira palavra que eu dei de Timóteo, eu falei assim: olha pessoal, a gente precisa viver uma vida equilibrada. Várias pessoas falam: pastor, graças a Deus, eu tenho uma vida bem equilibrada. Aí eu falei assim: não quero falar, eu quero você falar com a tua esposa, para ver se ela acha isso. Eu quero perguntar para os seus filhos, se eles acham que você tem uma vida equilibrada. Queridos, a gente não consegue olhar para nós e falar assim: não, eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho um problema de equilíbrio. Eu tenho. A gente tem uma dificuldade tremenda, porque a gente olha para nós mesmos, e como eu falei outro dia, né, a gente se enxerga no top 10 da igreja, né? Eu estou entre os 10 melhores cristãos dessa igreja, né? Porque, cara, eu venho domingo de manhã, eu não chego às 11, eu chego 5 para as 11. Eu estou entre os 10 tops dessa igreja, sabe? A gente não consegue enxergar o pecado, mas um dia, sabe, eu não sei se alguém já teve essa experiência de você começar a ler isso aqui e começar a chorar. Começar a chorar de arrependimento, porque você olha para isso aqui e você vê quão sujo você é. Você vê quão podre é o nosso coração é. Quão pervertido é o nosso coração, os nossos olhos. Quão impuro é a nossa mente. Quão falho e preguiçoso eu sou. Se você não olhar para cá, se você não olhar para o espelho, você não vai ver que tem uma mancha suja na sua cara. Se você não olhar para o espelho, você não vai ver que tem aquela couve no meio dos seus dentes. Você já ficou com couve no meio dos dentes? Aí você rindo, né? Todo mundo dando risada de você, e você achando que é uma piada legal, né? Mas na verdade tem uma couve verde no meio dos seus dentes. E você não viu, por quê? Porque você não olhou para o espelho. E a gente acha que está tudo normal, mas não está. As Escrituras expõem o nosso pecado. Então, Joel, me dá uma lição para casa. Me dá uma lição para que eu possa ser bem instruído, para que eu possa ser apto para corrigir, que eu possa ter o conhecimento e viver o conhecimento. Vou dar uma dica para você. Você vai ler Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Ele fala sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu no monte, se assentou, e os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, inclusive a oração do Pai Nosso está incluída dentro desse Sermão do Monte. As pessoas falam: Deus, Jesus, como que eu oro? Ora assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Queridos, essa aqui é uma lição de casa tão importante, que até o Mahatma Gandhi deu uma declaração sobre o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi disse o seguinte: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas com o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. Isso foi declarado por um cara chamado Mahatma Gandhi, um líder religioso que influenciou milhões de pessoas, influencia até hoje. Mahatma Gandhi disse isso: se sobrasse só o Sermão da Montanha, você não teria perdido
nada. Então, claro, pessoal, não estou jogando fora o resto da Bíblia, mas é um bom começo. É um bom começo. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Faça isso. Invista nisso. Sabe, não se conforme com esse mundo. Olhe para a palavra e fala assim: não, eu não posso me conformar, eu preciso ser transformado. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos fazer uma lição de casa essa semana? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vamos reter o conhecimento, vamos viver esse conhecimento, para que possamos ser aptos para corrigir, repreender e instruir os nossos irmãos. É muito importante isso nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de estar aqui na tua igreja, o privilégio de ouvir a tua palavra. Deus, eu oro por cada um de nós aqui, Deus, que o Senhor possa tocar em nossos corações, que a tua palavra venha impactar as nossas vidas, que a tua palavra seja um espelho para nós, para que possamos enxergar aquilo que é falho em nós, aquilo que precisamos ser corrigidos, instruídos e repreendidos. Deus, eu oro, Pai, para que a tua palavra tenha um valor maior nas nossas vidas. Eu oro, Deus, para que a tua palavra seja algo indispensável para a nossa vida. Que nós possamos voltar a enxergar o valor dessa Bíblia que tantos sofreram para que nós todos pudéssemos ter em nossas casas. Eu oro, Deus, para que a tua palavra venha nos ensinar, a tua palavra venha nos corrigir, nos repreender, nos instruir, que nós possamos viver uma vida que agrada aos teus olhos, que nós estejamos aptos para toda boa obra, em servir ao Senhor e glorificar o teu nome. Entregamos, Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.